Capítulo 7. Um chá muito louco. Havia uma mesa posta sob uma das árvores na frente da casa, e a lebre de março e o chapeleiro estavam tomando chá. Um arganaz estava sentado entre eles, profundamente adormecido, e os outros dois o usavam como almofada, descansando nele os cotovelos e conversando sobre a sua cabeça. Muito confortável para o arganaz, pensou Alice. Só que, como está dormindo, acho que não se importa. A mesa era grande, mas estavam todos aglomerados num de seus cantos. Não há lugar, não há lugar! Gritaram quando viram Alice se aproximar. Há muito lugar, disse Alice indignada, e ela se sentou numa grande poltrona junto a uma das pontas da mesa. Tome um pouco de vinho, disse a lebre de março num tom encorajador. Alice olhou ao redor de toda a mesa, mas não havia nada a não ser chá. Não estou vendo nenhum vinho, observou. Não há, disse a lebre de março. Então não foi muito polido da sua parte oferecer, disse Alice zangada. Não foi muito polido da sua parte sentar-se sem ser convidada, disse a lebre de março. Não sabia que a mesa era sua, disse Alice. Está posta para muito mais que 3 pessoas. Seu cabelo precisa de um corte, disse o chapeleiro. Ele estivera olhando para Alice por algum tempo com grande curiosidade, e essa foi a sua primeira fala. Você devia aprender a não fazer comentários pessoais, disse Alice um pouco severa. É muito rude. O chapeleiro arregalou os olhos ao ouvir isso, mas tudo o que disse foi: por que um corvo é parecido com uma escrivaninha? Bem, vamos ter afinal um pouco de diversão, pensou Alice. Estou contente que tenham começado a propor charadas. Acho que posso adivinhar essa, acrescentou em voz alta. Você quer dizer que acha que pode descobrir a resposta para a charada? Disse a lebre de março. Exatamente, disse Alice. Então deveria dizer o que quer dizer, continuou a lebre de março. É o que eu faço, respondeu Alice apressada. Pelo menos eu quero dizer o que digo. É a mesma coisa. Nem um pouco, disse o chapeleiro. Ora, você poderia dizer que vejo o que como. É a mesma coisa que como o que vejo. Você poderia dizer, acrescentou Arganaz, que parecia estar falando no meio do sono, que respiro quando durmo. É a mesma coisa que durmo quando respiro. É a mesma coisa para você, disse o chapeleiro. E então a conversa morreu. O grupo ficou em silêncio por 1 minuto, enquanto Alice pensava em tudo o que podia lembrar sobre corvos e escrivaninhas, o que não era muito. O chapeleiro foi o primeiro a quebrar o silêncio. Que dia do mês é hoje? Disse, virando-se para Alice. Ela tirara o relógio do bolso e olhava inquieta para o mostrador, sacudindo-o de vez em quando e colocando-o junto ao ouvido. Alice pensou um pouco e depois disse: é dia 4. Está 2 dias errado, suspirou o chapeleiro. Eu lhe disse que manteiga não faria bem ao mecanismo, acrescentou, olhando zangado para a lebre de março. Era melhor manteiga, respondeu humilde a lebre de março. Sim, mas algumas migalhas também devem ter entrado lá dentro, resmungou o chapeleiro. Você não devia ter posto a manteiga com a faca do pão. A lebre de março pegou o relógio e olhou tristemente para o mostrador. Depois mergulhou na sua xícara de chá e examinou de novo, mas não achou nada melhor para dizer do que o seu primeiro comentário. Era a melhor manteiga, sabe? Alice andara espiando sobre o seu ombro com alguma curiosidade. Que relógio engraçado, observou. Marca o dia do mês, mas não marca a hora. Por que marcaria? Disse o chapeleiro entre dentes. O seu relógio marca o ano? Claro que não, respondeu Alice prontamente. Mas é porque o ano permanece o mesmo por um tempo muito longo. O que é exatamente o que acontece com o meu? Disse o chapeleiro.
Alice sentiu-se terrivelmente perplexa. O comentário do chapeleiro não lhe parecia fazer sentido, mas era certamente português. Não estou compreendendo muito bem, disse no modo mais polido possível. O Arganaz está dormindo de novo, disse o chapeleiro, e derramou um pouco de chá quente no seu focinho. O Arganaz sacudiu impacientemente a cabeça e disse, sem abrir os olhos, claro, claro, exatamente o que eu ia dizer. Você já adivinhou a charada? Disse o chapeleiro, virando-se de novo para Alice. Não, desisto, respondeu Alice. Qual é a resposta? Não tenho a menor ideia, disse o chapeleiro. Nem eu, disse a lebre de março. Alice suspirou cansada. Acho que você poderia aproveitar melhor o seu tempo, disse, em vez de desperdiçá-lo propondo charadas que não têm resposta. Se você conhece o tempo como eu conheço, disse o chapeleiro, não falaria em desperdiçá-lo, como se fosse uma coisa. É um senhor. Não entendo o que você quer dizer, disse Alice. Claro que não entende, disse o chapeleiro, atirando a cabeça desdenhosamente para trás. Acho que você nunca sequer falou com o tempo. Talvez não, respondeu Alice cautelosamente, mas sei que tenho de bater o tempo quando estudo música. Ah, isso explica tudo, disse o chapeleiro. Ele não suporta ser batido. Agora, se você mantivesse boas relações com um tempo, ele faria quase tudo o que você quisesse com um relógio. Por exemplo, vamos supor que fossem 9 da manhã, bem na hora de começar as aulas. Você só teria de sussurrar uma dica para o tempo, e o ponteiro giraria num piscar de olhos. 1h30, hora do almoço. Como gostaria que fosse, disse a lebre de março para si mesma num sussurro. Seria maravilhoso, certamente, disse Alice pensativa, só que eu não estaria com fome. A princípio, talvez não, disse o chapeleiro, mas você poderia manter o relógio marcando 1h30 por quanto tempo quisesse. É assim que você faz? Perguntou Alice. O chapeleiro sacudiu a cabeça tristemente. Não, respondeu. Brigamos no mês de março passado, pouco antes de ela ficar louca, sabe? Apontando com a colherinha para a lebre de março. Foi no grande concerto dado pela rainha de copas e eu tinha de cantar. Pisque, pisque, morceguinho, o que faz aí sozinho? Você talvez conheça a canção. Já escutei algo parecido, disse Alice. Continua, disse o chapeleiro, da seguinte maneira. Sobre o mundo vou ao léu, bandeja de chá no céu. Pisque, pisque. Neste momento, o Arganaz se sacudiu e começou a cantar dormindo. Pisque, 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 pisque. E continuou a cantar por tanto tempo que tiveram que lhe dar um beliscão para fazê-lo parar. Bem, eu mal tinha acabado o primeiro verso, disse o chapeleiro, quando a rainha berrou. Ele está matando o tempo! Cortem a cabeça dele! Que coisa mais selvagem! Exclamou Alice. E desde então, continuou o chapeleiro num tom triste, ele não faz mais nada do que peço. Agora são sempre 6 horas. Uma ideia brilhante entrou na cabeça de Alice. É por isso que há tanta louça e torradas para o chá sobre a mesa? Perguntou. Sim, é por essa razão, disse o chapeleiro com um suspiro. Está sempre na hora do chá. Nem temos tempo de lavar a louça de vez em quando. Então vocês ficam mudando de lugar, não é? Disse Alice. Exatamente, disse o chapeleiro, quando tudo já foi consumido. Mas o que vai acontecer quando vocês chegarem ao começo de novo? Alice se arriscou a perguntar. Que tal mudar de assunto? Interrompeu a lebre de março com um bocejo. Já estou cansada desse tema. Meu voto é para que a jovem dama nos conte uma história. Receio não saber nenhuma, disse Alice um tanto alarmada com a proposta. Então o Arganaz vai contar. Os dois gritaram, acorde, Arganaz! E eles o beliscaram ao mesmo tempo nos 2 lados. O Arganaz abriu lentamente os olhos. Não estava dormindo, disse com uma voz fraca e rouca.
Ouvi tudo o que vocês estavam dizendo. Conte-nos uma história, disse a lebre de março. Sim, por favor, implorou Alice. E seja rápido, acrescentou o chapeleiro, senão já vai estar dormindo antes de acabar. Era uma vez 3 irmãzinhas, começou Arganaz apressado, e seus nomes eram Elsie, Lassie e Tilly, e elas viviam no fundo de um poço. Do que é que elas viviam? Disse Alice, que sempre se interessava muito por questões de comida e bebida. Viviam de melaço, disse o Arganaz, depois de pensar 1 ou 2 minutos. Não poderiam viver disso, observou Alice gentilmente. Teriam adoecido. Sem dúvida, disse o Arganaz. Ficaram muito doentes. Alice tentou imaginar como seria esse extraordinário modo de vida, mas ficou demasiado perplexo, por isso continuou. Mas por que é que elas viviam no fundo de um poço? Tome mais chá, disse a lebre de março para Alice, muito séria. Ainda não tomei nenhuma xícara, respondeu Alice num tom ofendido. Por isso não posso tomar mais. Você quer dizer que não pode tomar menos, disse o chapeleiro. É muito fácil tomar mais do que nada. Ninguém pediu a sua opinião, disse Alice. Quem está fazendo comentários pessoais agora? Perguntou o chapeleiro triunfante. Alice não sabia muito bem que resposta dar a essa observação. Por isso, serviu-se de um pouco de chá e de pão com manteiga. E depois virou-se para o Arganaz e repetiu a pergunta. Por que é que elas viviam no fundo de um poço? O Arganaz levou mais 1 ou 2 minutos pensando e depois disse. Era um poço de melaço. Isso não existe, Alice começou a dizer zangada, mas o chapeleiro e a lebre de março fizeram shh, shh, e o Arganaz observou emburrado. Se não sabe se comportar, é melhor você acabar a história. Não, por favor, continue, disse Alice muito humildemente. Não vou mais interromper. Acho que talvez exista um poço desses. Só um, realmente, disse o Arganaz indignado. No entanto, concordou em continuar a história. E assim, essas 3 irmãzinhas, elas estavam aprendendo a desenhar, a tirar as linhas do... Tirar o quê? Disse Alice, esquecendo completamente a sua promessa. O melaço, disse o Arganaz, sem pensar nem um minuto sequer dessa vez. Quero uma xícara limpa, interrompeu o chapeleiro. Vamos todos passar para o próximo lugar. Ele mudou de lugar enquanto falava, e o Arganaz o seguiu. A lebre de março passou para o lugar do Arganaz, e Alice tomou um tanto a contragosto o lugar da lebre de março. O chapeleiro foi o único a conseguir alguma vantagem com a mudança, e Alice ficou numa situação bem pior que antes, pois a lebre de março tinha acabado de derrubar o jarro de leite no seu prato. Alice não queria ofender o Arganaz de novo, por isso começou muito cautelosamente. Mas não entendo, de onde elas tiravam o melaço? Você pode tirar água de um poço de água, disse o chapeleiro. Portanto, acho que poderia tirar melaço de um poço de melaço, não é? Estúpida. Mas elas estavam dentro do poço, disse Alice ao Arganaz, preferindo não dar atenção ao último comentário. Claro que estavam, disse o Arganaz, bem empoçadas. Essa resposta confundiu tanto a pobre Alice que ela deixou o Arganaz continuar por algum tempo sem interrompê-lo. Elas estavam aprendendo a desenhar, continuou o Arganaz bocejando e esfregando os olhos, pois estavam ficando com muito sono. E elas desenhavam toda espécie de coisas, tudo o que começa com M. Por que com M? Disse Alice. Por que não? Disse a lebre de março. Alice calou-se. O Arganaz tinha fechado os olhos a essa altura e estava caindo num cochilo, mas, ao ser beliscado pelo chapeleiro, acordou de novo com um gritinho e continuou. Que começa com M, como marimbondo, meia-lua, memória, mesmice.
Sabe como se diz que as coisas são mais ou menos a mesma mesmice? Você já viu o desenho de uma mesmice? Realmente, agora que você me pergunta, disse Alice muito confusa. Não acho que. Então não devia dizer nada, disse o chapeleiro. Essa grosseria foi demais para Alice. Levantou-se muito desgostada e foi embora. O arganaz caiu imediatamente no sono, e nenhum dos outros dois deu a mínima para a sua partida, embora ela olhasse para trás uma ou duas vezes, meio que esperando que a chamassem de volta. Na última vez que os viu, os dois estavam tentando enfiar o arganaz dentro do bule de chá. De qualquer modo, nunca mais vou voltar a este lugar, disse Alice enquanto procurava seu caminho pela mata. Foi o chá mais estúpido que já tomei em toda a minha vida. Quando acabou de dizer essas palavras, notou que uma das árvores tinha uma porta que abria para dentro do tronco. Muito esquisito, pensou, mas tudo é esquisito hoje. Acho que não vai fazer mal entrar. E ela entrou. Mais uma vez viu-se no longo saguão e perto da mesinha de vidro. Bem, vou me sair melhor dessa vez, disse para si mesma e começou por pegar a chavinha de ouro e destrancar a porta que abria para o jardim. Depois passou a mordiscar o cogumelo. Tinha guardado um pedaço no bolso, até ficar com uns 30 centímetros de altura. A seguir, caminhou pelo pequeno corredor e então viu-se por fim no belo jardim, entre os canteiros brilhantes e as fontes frescas.